Aleluia. Vamos dar um aplauso a esses adolescentes aí, esse louvor bonito. Coisa bonita. De vez em quando é bom você olhar como Deus está preparando gerações mais novas, garantindo que enquanto Ele não volta, a igreja terá sempre gente muito boa para louvar a Deus. Aí junta os adolescentes com a nossa, como é que chama? Big Band. Aí vocês já viram, né? Eles já apontam para o futuro. A gente cantando Vencendo Vem Jesus, em todos os ritmos bonitos. E cantando Então Louve, no outro ritmo bonito, né? É maravilhoso. Parabéns a todos vocês. É muito bom ver isso, porque nós vamos completar 114 anos. E as nossas bandas e os nossos adolescentes, por 114 anos, têm cantado com a gente, hino da harpa, hino em todos os ritmos mais, vamos dizer, tradicionais. E a gente ensina um pouco a eles e eles nos ensinam um pouco para a gente cantar mais animado. E finda que logo quando começa a gente estranha, daqui a pouco a gente finda gostando. Que coisa, que roupa nova, bonita, não é? Isso é maravilhoso. Deixa de antemão aqui, dizer da alegria de estar aqui com vocês. Todo dia é um milagre, não sei se você sente isso. Ontem eu estive visitando o cemitério, por alguma razão. Ontem eu estive num leito do hospital, visitando o pastor Firmino. E todo dia que a gente acorda com saúde, podendo estar aqui, um milagre para a gente agradecer, não é? A Deus. E também, além do que nos espera aqui, muita bênção de Deus, louvor, palavra do Senhor, bênção de Deus. A gente chega aqui e é uma multidão de amigos que a gente encontra, que é uma das boas virtudes de quem vem à igreja do Senhor, encontrar com a família do Senhor. E eu quero saudar o Antoniel, que está aqui. Ainda bem que ele desistiu de ficar lá em Gramado, no Rio Grande do Sul, vai ficar só visitando. Que legal poder abraçar ele. Chegar aqui e encontrar também o pastor Jairinho, que aniversariou ontem, 49 anos. Quem quiser comer churrasco com ele, compra para ele e para as 5 pessoas da família. E convida ele, a sua esposa, a Patrícia, seus filhos, a Pietra e o Jairinho. E, sobretudo, a sua mãe, a Miriam Silva, que está aqui, veio para esse momento. Eu esqueci o nome, como é o nome do seu papai? Eris, perfeitamente. Queria lembrar, mas é o pastor Eris e todos mais vocês que estão aqui. Enquanto nós estávamos aqui cantando, a câmera passou e eu vi o meu querido centenário decano, o meu irmão Neném Pacífico, Hilton Pacífico, enquanto cantando 100 anos, vai fazer agora, nós vamos festejar, tem 3 irmãos completando 100 anos, vamos fazer a maior festa para eles todos, e ele estava, enquanto estava cantando Glória, Glória, Aleluia, ele é maestro de coral, há tanto tempo ele estava lá e aplaudindo. Eu não estava aplaudindo, fiquei com vergonha e vi, eu vou aplaudir como ele também aqui está. E a câmera passou e eu vi também a minha irmã, que doutora lá de Angola. Onde estão minhas irmãs? Eu acho que são, né? Vocês ali não são? De onde é? Isso, eu acho que é. Tem umas doutoras que moram, ficam aqui, fazem curso, vêm lá de Angola, é uma festa nesse lugar. Tem o meu irmão Carvalho, que está lá no Rio, lá em Melgaço, mas naquele rio Jaburu, né? E que está lá, é o dono da igreja flutuante que está aqui, é uma festa. E eu não sei, mas eu esqueci o nome dele aqui, o Barbosa, missionário lá no Piauí. Quando o pastor aparece aqui, o pastor Barbosa, eu digo, está precisando de dinheiro para comprar uma moto, ou construir uma igreja, e ele trouxe uma carreta cheia de mel para vender aqui, para fazer isso, que é o mel para atrair, não é, as abelhas. E aí ele vai e a gente contribui com ele. Essa riqueza do corpo de Cristo, que é bom a gente admirar. Cada um de vocês enriquecem a igreja do Senhor Jesus. Já falei, foi o primeiro que eu falei, lá está ele. Vamos então ver o que Deus tem para nós hoje, no capítulo 3 de Gálatas. Que extraordinário essa caminhada nossa
por toda a Bíblia. Como é que a gente faz? Né? Em 45 minutos, às vezes a gente passa um pouquinho, às vezes fica atrás disso. Em 45 minutos, num culto como esse, a gente lê um capítulo da Bíblia, a gente estuda um capítulo da Bíblia, a gente é edificado por um capítulo da Bíblia aqui. E você vai. Quando você frequentar 7 anos aqui, do culto da família com a escola dominical, você terá passado por toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Eu acho isso extraordinário. Sem perder o fervor e sem perder, não é, a graça. Porque muitas vezes você diz, vamos ler um capítulo da Bíblia enjoado e diminui a fé diminui o entusiasmo da gente. Ou, vamos estudar a Bíblia? Para estudar a Bíblia tem que ser muito monótono e coisa e tal. Nada disso. Todos esses pressupostos estão sendo quebrados por um sopro do Espírito de Deus que diz, nos últimos dias eu vou derramar bênção para vocês, vou renovar vocês e vai ser maravilhoso. Capítulo de número 3, nós vamos ler até o verso de número 22. Queria pedir para você regular o volume do som seu, tá, da voz, o mais alto que você puder. Em segundo lugar, eu gostaria que você também fosse no passo de todos nós, principalmente os que leem mais rápido. Esses vão muito mais rápidos, aí quem lê mais lento para no meio do caminho, porque eles deram a marcha. Não precisa você se preocupar, porque nós temos aqui gente que é doutor e gente que é simples alfabetizada. E aí, quem é mais doutor vai lendo pelas pontuações. Quem é um pouco mais menor vai lendo pelo fôlego. Então, você que lê pela pontuação, quando a frase for muito grande para chegar a uma vírgula, corta ela em 3. Vai indo, vai tomando fôlego, que os outros chegam e a gente marca a mesma marcha e vamos juntos, tá legal? Mais ou menos como um quartel, uns soldados, quando lê, diz, olha o irmão Barbosa aí, já está chegando aí. Vamos então nós lá. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Extraordinário. Aumenta um pouquinho mais o volume, que vai ficar 1000. Sois assim sensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o fez pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. E é evidente que, pela fé, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Irmãos, falo como um homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa.
E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. A lei que veio 430 anos depois não pode revogar, de forma que venha desfazer a promessa. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa da transgressão, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. É porventura a lei contrária à promessa? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade seria procedente da lei. Que maravilha, tome assento. Não dá nem para tomar fôlego, é tanta coisa preciosa aqui nesse capítulo da Bíblia, que a gente precisa escolher o que falar, escolher o que dizer, para não repetir o que já foi dito nos capítulos anteriores e também para a gente não antecipar aquilo que vai ser dito nos capítulos, nos estudos próximos. Mas vamos lá, com muito cuidado, seja sua Bíblia aí num smartphone, ou onde você estiver, seja física, mantenha ela aberta, porque eu vou dar uma resumida muito rápida nos pontos que serão tocados, já começaram e serão tocados nos outros capítulos, para ficar preso a um desses tópicos que eu quero que você, com sua própria mão, manuseie e marque na sua Bíblia, porque eu considero uma verdadeira revelação do mistério de Deus. Parece que eu estou vendo algum eco. Se for, tira um pouco do meu volume aí, para a gente ver. Vamos lá, mais uma vez, nos exercitar naquilo que nós pretendemos começar aqui. Todo domingo nós temos um assunto. E o assunto de hoje é qual? Isso, o nosso assunto hoje é Gálatas 3. Nosso assunto hoje, portanto, é Bíblia. Nosso assunto hoje, portanto, é Novo Testamento. Nosso assunto, portanto, hoje é uma carta de Paulo. Nosso assunto, portanto, hoje é a carta aos Gálatas. E nós não paramos aí. É o terceiro capítulo, o terceiro degrau da carta dos Gálatas. Veja como é bom. Se você perguntar, mas pastor, eu estou acostumado a, quando se pergunta qual é o assunto, dizer o cristão, a lei e a fé. Por que nós dizemos aqui que o assunto é Gálatas? Porque nosso assunto aqui é Bíblia. Nós fazemos questão de dizer que o assunto é Bíblia. Agora, para facilitar um resumo de todo o capítulo, a gente dá um título, mas o assunto é o capítulo 3. A gente fica dentro do capítulo 3. Quando nós estamos aqui ministrando, às vezes sua mente pode voar para muitos outros lugares. Papel nosso é segurar no 3. Depois de você esgotar, garimpar tudo que está nesse capítulo, aí, se você tiver tempo, vai para outros lugares que a gente vai estudar e vai ler depois, certo? Então, Gálatas 3. Nós demos um título que resume bem esse capítulo, e o título de hoje é qual? A lei e a fé. O cristão, a lei e a fé. Que é para você ter uma ideia de que esse capítulo 3, essas 3 palavras vão ser altamente exploradas. Então, o que nós vamos tratar hoje diz respeito a você é um cristão, e diz respeito a como você vai balancear essa questão da lei, das obras, não é? De tudo que é gestos dos judeus e do Velho Testamento, com o momento do Novo Testamento que você vive, que é a fé em Cristo Jesus. Você vai vamos trabalhar um pouquinho disso. Para todos que aqui estamos, a verdade prática sugerida
O Espírito de Deus vai dar uma para cada um de vocês, ou 10, para você sair daqui pensando como é que você vai colocar em prática tudo isso que está escrito na Bíblia e o que nós vamos estudar. Mas uma sugestão para todos nós, na verdade, vamos ler junto, a verdade prática é qual? Extraordinário, verdade prática, ela dá uma resumida muito boa. Enquanto o papel da lei é mostrar ao homem sua condição pecaminosa, o Evangelho é diferente, ele dá graça para a remissão dos pecados. Portanto, a fé e a graça são palavras aqui usadas quase como sinônimos. E o texto áureo, inusitadamente, é uma pergunta para colocar um pouco aí na sua cabeça, na sua mente, uma pergunta que vale a pena ser feita para você. Eu faço para mim, quando eu ensino, não ensino para os outros, eu ensino para mim também, porque eu vim aqui aprender. O textuário é qual? Lei ou pela... Ao final daqui, a pergunta, o que se fará? E a resposta que você tem, quero saber de vocês só uma coisa. Vocês que estão aqui, receberam a salvação, vivem pelas obras da lei ou pela fé? Só isso. Como é que você foi salvo e como é que você vive a sua salvação? E como é que você caminha para o céu? Se você tiver essa resposta, eu acho que você deverá dizer, eu pela fé, eu pela graça, eu pelo amor de Jesus, eu pelo que Ele fez, não pelo que eu faço. Eu não consigo me salvar e nem conquistar minha salvação, mas Ele fez por mim. Eu acho que essa resposta você já tem. O que você precisa pensar um pouquinho é que alguém pode perguntar para você, dizendo, me explica isso. E aí você teria não só que dizer, bom, eu pela graça, tu, teu problema aí, se é pelas obras, se é pelas orações, se é pelas missas, esse é teu. Não, nós temos que estar pronto para responder qual a razão do nosso crer. Por quê? Nós, pela graça do Senhor Jesus e pela fé, e por que pessoas vivem em circunstâncias que elas não creem que a morte de Jesus, que o amor de Deus seja suficiente para nos perdoar pecados, para nos salvar, para nos levar na caminhada da cristã em aperfeiçoamento, e que nós precisamos, Jesus precisa de uma ajudinha, Deus precisa de uma ajudinha de alguma coisa. Ou seja, não é Jesus, Deus sozinho, não é graça, não é fé, não é amor. Precisa obra. Não é só Bíblia, precisa catecismo. Não é só Jesus, precisa Maria. Perguntaram a um grande ensinador da Bíblia qual é a diferença um pouco sobre a prática cristã evangélica, portanto, mais bíblica. A gente diz isso apenas como modo de conscientização. Nós não dizemos isso como modo de menosprezo e crítica, porque também todos nós, de algum modo, algum tempo na vida, até que fomos esclarecidos, alcançados, e passamos a ler a Bíblia, e isso é um ponto muito importante, ler Bíblia, coisa que a maioria dos cristãos antigamente não liam, e era até proibido de fazer, porque somente os sacerdotes é que tinham Bíblias, e era proibido ao povo comum ler, pela ideia de que se alguém lesse a Bíblia, iria interpretar errado, portanto, só o sacerdote, e se retirou a Bíblia das pessoas. A reforma protestante, os evangélicos vieram para, não, dá a Bíblia para todo mundo, que o Espírito de Deus se responsabiliza de ajudar as pessoas a entenderem aquilo que está na Bíblia. Perguntaram para ele, qual é o problema? Ele disse, o problema que diferencia um cristão evangélico de Bíblia, sem nenhuma vaidade no nosso caso, tá? É o I. A pessoa ficou, I. Ele disse, esse é todo o problema. Eu disse, explique para a gente. Ele explicou. Para o cristão evangélico, é só Jesus, só a Bíblia, só a fé, só a graça e só Deus. Para a maioria dos cristãos que se diz cristão, é a Bíblia e o catecismo.
Jesus e o Papa, ou Maria. A fé, ajudado pelas obras, senão não vai chegar no céu. E o culto, não só a Deus, mas a outras entidades que se acham, que ajudam Deus e Jesus a nos levar para a fé. Essa foi a resposta dada. O problema é o ir. É você não crer. E esse é o coração do nosso estudo hoje. O cristão, a lei e a fé. É isso. A resposta foi essa. Bom também dizer para você, nessa passagem rápida, que esse capítulo, essa carta e esse capítulo, no verso de número 11, deixa eu conferir para que não dê para vocês referência, isso no verso 11, principalmente, essa carta, ela foi a causadora da grande reforma protestante que aconteceu no século XVI. Como vocês sabem a história toda, podem em qualquer livro de história, não precisa ser na Bíblia, vocês vão conhecer que a existência da igreja cristã, desde o tempo que começou, de Jesus até esse século, eles começaram muito bem, porque a igreja primitiva está descrita em Atos. Depois a igreja se institucionalizou e os sacerdotes começaram a enfiar, meter, associar, tudo isso que nós vemos hoje na vida cristã. A igreja cristã começou em Atos, tem tudo lá para você. Depois de 200, 300 anos, aí começaram a introduzir na fé cristã aquilo que as pessoas gostariam que fossem introduzidas. Por exemplo, imagens, por exemplo, obras, por exemplo, indulgências, que são obras, compra de perdão, pagamento de perdão, isso é purgatório, e foram inventando. Por quê? Porque eles achavam que a fé cristã tinha que agradar pessoas que não gostariam de confiar no amor de Deus revelado em Jesus Cristo e ter fé no que Deus fez e no que Deus diz, porque elas gostariam de ter algumas seguranças que fossem palpáveis. Porque a incredulidade de quem não quer crer na fé e em Deus, que pode perdoar pecados, leva a gente a querer dizer, eu posso comprar? Eu posso pagar? Eu posso fazer alguma coisa que me dê segurança, porque eu não tenho segurança na certeza da fé. Eu prefiro ter segurança em alguma coisa que eu possa fazer. Ainda que o que eu possa fazer não sirva. Ainda que o que eu possa fazer seja menor do que eu. Ainda do que eu possa fazer seja passageiro e temporário. Eu prefiro comprar. Deixa eu fazer a pergunta. Paulo disse assim, pergunto para vocês, receberam isso pela fé ou foi pela lei? A pergunta minha seria, se chegasse aqui, e tem isso, e tem muita gente caindo nisso, e eu dissesse assim, não precisa ter fé, não precisa nada. O céu e a salvação está garantido para quem, ao longo da vida, pagar 5 mil reais. Qual que você preferia? E você acha que muita gente cairia? E tem muita gente caindo. Às vezes até dos que sentam na igreja, pagando para ter segurança, de querer exigir, vamos dizer, de Deus, que respeite o título de salvação que você construiu por você mesmo. Ora, mas você é o pecador. O salário do pecado é a morte. Suas justiças são como trapos de imundície, diz a palavra do Senhor. Lei, obras, não serve para a salvação. Não serve para a salvação. E você poderia perguntar, mas pastor, por que não serve? A Bíblia toda está cheia. Mas aqui esse verso, e com isso eu vou limpar o texto, olha só o que diz. A Bíblia Sagrada, nós lemos verso 22, só para fechar
um pouco desse raciocínio, que sua mente deve estar andando bastante. Não se preocupe não, o Espírito de Deus vai te ajudar. Olha o verso 22 desse capítulo, que diz: mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus fosse a promessa concedida aos que creem, judeus, gentios e seja o que for. A Escritura encerrou. Quando se fala Escritura, quer dizer a palavra de Deus. Quando fala a palavra de Deus, quer dizer Deus encerrou tudo debaixo do pecado. O que Deus, Paulo, que foi o maior de todos os judeus, que serviu a lei, mas ele se converteu a Jesus no caminho de Damasco, escreve, e o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: escolha o que você quiser. Os judeus escolhem que a lei, a circuncisão, é o sábado, são as festas e são os sacrifícios do templo que salvam. Se um judeu se circuncidar, guardar o sábado e fizer sacrifícios de animais, conforme está dito, isso faz deles privilegiados, inclusive no céu. Essa compreensão, Paulo está dizendo. E Paulo diz: nada disso funciona para perdoar pecados, nada disso funciona. Outros escolhem o que você quiser. Uns dizem que é reencarnação, outros dizem que não se preocupe com o purgatório, que se fizerem missas suficientes aqui, você sai do purgatório. Crie o que você quiser. Não se esqueça que para Deus a questão é: nós, que fomos criados por Ele, somos pecadores, precisamos de alguma coisa que tome um lugar nosso da pena do pecado, que é a morte, que possa nos livrar do pecado e nos abençoar. Não esqueça isso. Então, tudo que você quiser procurar, provavelmente vai resultar pecado. Ele disse: vai ser esse o resultado final. Você não vai conseguir, você vai tentar. Vou fazer boas obras, vou ficar uma semana fazendo. Daqui a pouco você quebrou a regra de fazer aquilo que você pensava. Perdeu tudo e não acontece nada. E ainda que fizesse, não iria acontecer. Então preste atenção com o pecado. O que é pecado? Errar o alvo, o destino para o qual Deus nos fez. Isso aqui é pecado. A gente às vezes pega o pecado aqui: pecado é roubar, só matar. Não é isso. Pecado, em termos genéricos, é Deus nos fez para ser felizes aqui nessa terra e para irmos para o céu morar com Ele, e sermos felizes aqui na terra e livres da opressão do pecado e da morte. E o homem escolhe um outro alvo, errar o alvo. A palavra pecado é errar o alvo. Eu vou escolher esse alvo. Eu vou mandar na minha vida, ou eu vou deixar que alguém mande, outro que não seja Deus. Eu não confio nele. A mesma coisa que Adão fez e Eva fez. Deus disse: faça assim, 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 e não tem problema. Ele disse: não. A serpente veio, disse: não, é mesmo. Eu quero. Ele é invejoso. Eu vou ser maior do que ele. E tomou o caminho que nos trouxe todo aqui. Isso chama-se pecado, errar o alvo, tirar o olho daquilo para o qual nós existimos, daquilo para o qual nós fizemos. E aí a Bíblia diz: pode procurar lei, pode procurar o que vocês quiserem. Atenção, o homem é pecador, e só existe um meio de perdão, e só existe um meio de salvação, e só existe um meio de graça. Não porque Deus é egoísta e nem Jesus é egoísta, nada disso. Mas porque tem que aparecer alguém que, para falar de pecado e tomar o lugar de pecador, não tenha pecado. E se coloque no lugar dele e diga: vai matar, vai para o inferno, eu vou pagar todas as dívidas dele. Mas não pode, porque todo mundo é pecador. Todo mundo diz: não, apareceu um que não, Jesus. Tomou o seu lugar. Tomou o seu lugar. E como é que a gente consegue isso? A Bíblia diz: não é porque tem dinheiro, não é porque tem inteligência, não é porque é famoso, não é porque nasceu em algum lugar, não é por nenhuma obra física, não é porque guarda um dia, não é por isso. E a tua pergunta é:
Mas por que não é, pastor, isso? A Bíblia também responde. Porque Deus é justo. E se o critério divino fosse quem tem dinheiro, o pobre estava perdido. Deus seria injusto. Não é. O critério é quem nasceu em Israel? Não é. Deus seria injusto. Nasce gente em todo mundo, por que o privilégio só de Israel? Olha a justiça de Deus e o amor de Deus funcionando. É quem é famoso? Não. A maioria das pessoas não são famosas. É quem é branco? Também não. Tem muita gente que não é branco. É quem é negro? Também não. Me inventa um critério que seja igual para todos. Procure. É da obra? É da lei? É da cor? É da identidade? É do passaporte? Não. Se esse fosse o critério, o diabo acusaria a Deus dizendo: você é injusto, você é parcial. Na soberania divina, Deus, que é justo e que é amor, disse: o critério da salvação, o critério de se aproximar de mim é a fé e a graça. Não precisa dinheiro, não precisa cor, não precisa passaporte, não precisa nada, está à disposição de todos, lá no meio da mata dos índios e no palácio para o grande. O critério é à disposição de todos gratuitamente. Esse é o projeto divino de salvação, que nem o diabo pode acusar o Senhor, dizendo qualquer coisa. Acontece, meus amigos, que os judeus, porque eram descendentes de Abraão, porque foram os primeiros deles que surgiu a Bíblia, porque eles se circuncidam e tudo, disseram: não, nós queremos continuar com o nosso critério de salvação. O nosso critério é a nossa lei. O nosso critério são os nossos sacrifícios. Nós somos diferenciados, nós somos privilegiados. Como quem diz para Deus: Deus tem privilegiados. Quando a gente diz para Deus: Deus tem privilegiado, nós estamos dizendo: Deus é injusto. Então, o amor de Deus é: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus Cristo, para que todos do mundo que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. E pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, não é o homem que constrói, vem de Deus. Não vem de obras nem da lei, para que ninguém se glorie diante de Deus e nem diante do outro. Ei, Deus, tu não queria me salvar, mas eu consegui. Olha só o que eu fiz aqui, tu vai ter que me salvar. Ou, ei, irmãozinho, tu está perdido, mas eu estou salvo. Olha o que eu fiz, o que eu posso fazer mais do que você. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Depois disso, qual é o problema? Então, pastor, eu vou me tornar um homem ruim, uma mulher ruim, porque já que é pela graça, pela fé, eu vou poder fazer o que eu quiser de ruim. Não se meta com isso. Porque o sinal de quem creu e recebeu graça de Deus e fé em Deus é não continuar fazendo a mesma coisa que faz. A sua natureza muda. Não tem como. Não existe. Pessoas licenciosas que dizem: vou pegar a graça de Deus e agora eu vou fazer o que eu quero porque Ele vai me salvar mesmo e tal, demonstram que não tem a graça do Senhor, demonstram que não receberam a fé. Não tem perigo nenhum isso na igreja. Algumas pessoas dizem: pastor, mas se o senhor não meteu o chicote, os adolescentes vão ficar fazendo coisa ruim, os jovens vão ficar fazendo coisa ruim. Eu digo: deixa ser eles. Está na igreja, servir a Jesus, porque o remédio contra a coisa ruim é coisa boa. E não precisa eu ficar dizendo: deixe de fazer coisa ruim a vida toda, porque você vai ter que fazer alguma coisa. Vai botar alguma coisa no lugar daquilo que você fazia de coisa ruim. Só existe um jeito: coloca coisa boa no lugar de coisa ruim, que até nós, por bom senso, quem aqui não troca coisa ruim por coisa melhor? Tem alguém? Duvido. Duvido. E quando o evangelho entra, começa a ocupar lugar no nosso coração, as coisas velhas se passam, e eis que as coisas novas chegam. E vão enchendo no coração,
e você não precisa mais fazer as coisas que existiam. E, por fim, uma última observação nesse sentido. Qual o valor das obras? A Bíblia diz também, escute só, a Bíblia diz, pela graça sois salvos, isso é Efésios 2, nós vamos estudar futuramente. Não vem de vós, não vem de obra para que ninguém se glorie. E diz assim, fomos resgatados e salvos pela fé para praticar boas obras. A gente pratica coisa ruim, é escravo de coisa ruim. Por exemplo, você pergunta para a pessoa assim, cara, o cigarro vai te trazer um monte de coisa, jovem. Por quê? Ele não sabe. Mas também não tem poder para deixar. Rapaz, a cachaça vai te fazer. Rapaz, a prostituição vai acabar com tua família, com tua honra, com tudo. Rapaz, ele não tem força para isso. Quando nós somos recebidos por Deus e o Evangelho entra no nosso coração também a liberdade. Se o Filho vos libertou, você está escravo daquilo tudo, o Evangelho é poder de Deus, é uma bomba. Pum! Quebrou o teu domínio do pecado sobre você. E você está vivendo o Evangelho em Cristo Jesus. E esse Evangelho em Cristo Jesus vai te moldando para você poder representar o que é ter Jesus no coração. Você vai ser tentado a continuar fazendo o que você fazia, mas você vai olhar e diz, antes eu não via coisa melhor e eu não tinha força. Hoje, eu recebi força do Evangelho. Essa coisa ruim diminuiu a força. Eu estou olhando coisas boas e libertos para escolher entre a ruim e a mal. A vida é isso. A vida de um homem escravo, de um homem perdido, de um homem em Deus e de uma mulher também é escolher. O que é que eu faço? Tudo tem decisão na vida. Quero Jesus ou não quero Jesus? Quero fazer o que é bom, quero fazer o que é ruim. E as escolhas são assim. Sem Deus e sem Jesus, quase sempre você predomina escolhas ruins. Quando Deus entra o Evangelho em você, quebra esse domínio de coisa ruim, deixa você livre para escolher. E a Bíblia diz, eis que ponho diante de ti caminho de morte e de vida. Escolhe a vida para que você viva. Deus te ajuda para fazer coisas boas. Então, nós fomos escolhidos. O fruto da salvação é boas obras. Nem sempre falhamos, continuamos não sendo perfeitos, mas esse é o papel. Então, boas obras, lei, não serve para perdoar e para salvar, mas é fruto de salvação. Mas não misture, dizendo, vou ser salvo pelo que eu faço que não funciona. Tá bom? Bom, dito isso, todo esse primeiro aqui, insensatez dos Gálatas, eu vou deixar porque nós já vimos um pouco e nós vamos ver mais ainda. Vou deixar dizendo, Paulo pergunta, escuta, vocês são convertidos, mas vocês não estão convictos, vocês estão muito, muito vacilantes, vocês estão muito, como é que vocês estão? Tipo uma gangorra, vocês estão servindo a Jesus, de vez em quando vocês lembram de alguma coisa lá do Velho Testamento, vocês querem voltar, dizer, é bom, eu vou me pegar isso, para garantir melhor minha salvação. Vocês estão tão vacilantes que vocês conheceram Jesus, vocês têm a Bíblia, qualquer novidade que aparece hoje, vocês correm atrás delas, vocês não se firmaram numa rocha eterna, você não tem convicção. Convertido você recebeu Jesus como Salvador, tá? Mas quando você sai, a família vem e ataca, antigo líder religioso, a consciência vem e te testa. E para que tudo isso? Se você não tiver um mínimo de convicção, de firmeza, você vai ficar maluco. Você, não, paciência, eu creio em Jesus Cristo, mas eu não solto minha santa, não solto meu santo, não solto meu isso, eu não solto aquilo de jeito nenhum, porque para mim não é suficiente, Jesus não é suficiente, aí você estraga tudo. Então, é possível a gente ter se convertido, mas não crescer, amadurecer, e isso é um perigo. Passa tempo, nós aqui, por exemplo, estudamos a Bíblia, ensinamos a Bíblia, a pessoa não quer, se torna como criança é. O que é que acontece? Quando alguém quer fazer mal a uma criança aí, pega e oferece, olha, eu te dou um picolé, eu te dou um sorvete, e crianças se entregam para a sua destruição,
por coisa. Você precisa ter o mínimo de alicerce. Deus abençoe você. Nós estamos aqui exatamente para isso. Não seja um cristão criança a vida toda. Cresça, amadureça, se edifique a palavra de Deus. Aí ele diz também, um cristão que está salvo pela fé, servindo a Deus no Espírito, mas que a carne continua mandando nele. A carne continua mandando. A Bíblia diz que quando nós convertemos a Cristo Jesus, nós morremos para a carne e nascemos para Deus. Considere vossos membros mortos para o pecado e para a carne e vivo para Deus. Considere. No mínimo um cristão, ainda que novo convertido, deve aprender e fazer uma coisa. Bíblia diz, qual é? Aquilo que lhe trouxe até aqui, aquele hábito, vai lhe puxar de novo. Esse novo caminho você não conhece tão bem, mas você sabe que está baseado na Bíblia, que você quer, e você vai ser puxado. A Bíblia chama isso de guerra entre a carne e o espírito, entre o bem e o mal. E diz, o pendor da carne é para o pecado e para a morte. O pendor do espírito, a tendência é para a vida. No mínimo, você deve aprender uma coisa. Penda para o lado do Espírito. Penda para o lado da Bíblia. Ainda que você não possa caminhar muito forte, pelo menos deixe Deus ver que é isso que você quer, que Ele lhe pega pelo braço, Ele lhe bota no braço, Ele lhe carrega quando você não tem como vencer lutas que você está acostumado a perder a vida toda. Segundo lugar, um é pendor e o outro é considere-se morto. Vocês já viram uma pessoa morta, um animal morto? O que é que acontece? Você pode chegar, pode chutar, pode cavucar, pode fazer, vamos, faz isso, ele não faz, ele está morto. Está morto. Ou seja, as coisas antigas que te levam no caminho da fé vão chegar. Ei, continua bebendo, continua procurando promiscuidade, procura droga, procura fumo, procurando imoralidade. Continua, vem. E você sabe que se você der um pendorzinho, só falta isso. A Bíblia diz, considere-se morto. Se tiver que fazer alguma coisa, ei, estou morto. Nem fale para não descobrir. E deixe para cá. Que vai ganhar a nova vida. Vai ganhar o pendor do Espírito. Não tenha dúvida nenhuma. Quem pensa que o pecado é maior do que a salvação está enganado. A Bíblia diz que onde o pecado cresce, a graça de Deus superabunda. Não se impressione com o que diz, com o que a sociedade vai, não. Aí, que a prova que vale, nós estamos aqui. E muita gente que não manda segundo o curso do pecado do mundo. Então, mais uma vez, Paulo diz assim, é um retrocesso, você que chegou nos braços de Cristo, está andando para o céu, voltar para os caminhos que você tinha antes. A ordem certa é, saiu da carne para o Espírito, saiu do inferno para o céu, saiu do pecado para a santificação, e não a ordem contrária, voltar. Está dizendo, observem isso. Ao primeiro passo, desconfie. Tem gente que não desconfia e que se destrói tudo depois, porque nem a voz do Espírito dizendo, cuidado, não vai para esse caminho não. Ele diz, não, deixa comigo, eu mando, eu sei. Aí se perde todo, acaba consigo, acaba com a família, acaba com a fé, acaba com tudo. Tudo é pela fé. E aí vem uma coisa, o que é fé? Descrição da Bíblia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador, cuidador, protetor, provedor de todos os que buscam. Fé é você confiar em Deus, se aproximar dEle, sabendo que Ele existe, te ajuda, cuida de ti, galardoa você, providenciou o perdão, a sua salvação,
Ainda disse para você não desconfiar, não se perturbe, crê em Deus, crê em mim, vá. Está difícil, vá. Tá lutando, vá. Teve um deslize, não volte, não pare, vá. E não se perturbe, crê em Deus, crê também em mim, tenha fé. Na casa de meu pai há morada, se não fosse assim eu não vos teria dito. Está tudo preparado para você, só se você não quiser. Eu vou voltar, vou te levar para o céu. Deus é tão bom que Ele já diz logo qual é o teu destino e diz assim, se depender de mim, e você não se mexer para voltar, eu te carrego para o céu. Agora, se você não quiser, aí é tua decisão. Ele diz isso de tal modo que ele diz assim, todos os que o Pai me dá, eu não lanço fora. E o que vem a mim, eu não lanço fora. E nem o diabo arranca das minhas mãos. Isso está dito por Jesus. Não. Se você tiver aí, não espernear para querer fazer o que você quer, descanse. E deixa o diabo rodar. O diabo, vosso adversário, roda em derredor de vós como um leão procurando que possa tragar. Vou pegar ele, vou tomar ela. Não vai resistir o vício, não vai resistir a fé. Não vai. E você está ali como criança recém-nascida, morta no braço do pai. O diabo pode rodar, pode puxar. Jesus disse, veio a mim, não lanço fora, e ninguém arranca da minha mão. Só tem um jeito de sair do meu braço, da fé e do caminho do Senhor, é querer espernear e dizer, não quero, aí eu não abrigo ninguém, porque a salvação é livre. E por finalidade da lei, nós já tratamos aqui, muito sobre isso também, não é? Que a questão da lei, meus amigos, está lá para o Velho Testamento, está lá para os judeus, e tem um problema, a lei, é que os judeus resolveram não ter fé na promessa em Deus e se agarraram. E nós não estamos falando isso para falar mal do judeu, não, de modo nenhum. Nós estamos falando isso para que nós não queiramos chamar aqueles hábitos que não serviram nem para a salvação deles, servem para ele como nação, serve para ele como identidade de povo, mas para a salvação não. A prova é que quando Jesus veio, eles rejeitaram Jesus. Nós não precisamos. A Bíblia diz, veio para o que era seus. Eram seus. Jesus veio. Jesus é judeu. Jesus é a promessa que Deus fez desde o começo. Chegou, veio primeiro para os judeus, para dos judeus, imagine que sempre é assim. Se todos os judeus tivessem crido na promessa, não tivesse parado na lei, não tivesse parado no Velho Testamento, não tivesse parado nos dias, não tivesse parado na circuncisão, o mundo hoje já estaria todo quase evangelizado. Imagine a força de um povo que diz assim, o Messias é nosso, ele é o Messias, nós acreditamos, mas veio Jesus na cruz, os judeus disseram, crucifica, não é nosso, e a vida toda do judeu é para dizer que Jesus não é Deus. Que não vale nada do que ele fez, que o que vale é ser circuncidado, guardar o sábado, olhar as festas e fazer sacrifícios, para poder, o sacrifício de animal, perdoar os seus pecados. E aí o Senhor diz, não é isso. O papel da lei, sabe qual foi? O papel da lei veio, porque eu tenho um plano, disse para vocês antes da lei que plano é que eu tenho, o plano da fé. E Abraão é a ilustração disso. Vocês não são filhos de Moisés, filhos dos judeus, vocês são filhos da fé. Abraão, 430 anos antes, no começo, disse, vou te escolher, e eu disse, sai da tua terra, da tua parentela, vai para onde eu vou te mostrar. Abraão nem titubeou. Arrumou tudo e foi. Não perguntou para onde, não perguntou como, cria tanto em Deus pela fé, Deus disse, esse homem é o símbolo da fé. É o que não acredita no que ele faz e tem, mas acredita no meu amor, na minha palavra. Ele será pai da fé de todas as nações. Aí depois, Deus pegou os judeus, que são descendentes de Abraão, trouxe de volta do Egito para a sua terra e disse, sejam como eles.
Eles não queriam. Eles não sabiam. Diziam, não, não tem problema nenhum, nós não temos nada que diga que nós estamos errados. Aí Deus, porque amoroso, levou Moisés no Sinai e deu para Moisés as leis para o povo, para disciplinar o povo dele na vida, para abrir o olho e tirar deles o argumento de que nada é pecado, porque não há lei, não há pecado. Matar não é pecado, roubar não é pecado, cobiçar coisa dos outros não é pecado. Deus, por misericórdia, se vou abrir os olhos de vocês, vocês estão precisando de uma coisa escrita, porque no coração de vocês sabem que é. No coração de vocês tem o meu espírito e vocês sabem que estão fazendo a escolha errada, mas vocês querem escrito. É muito amor de Deus. Se fosse eu, não dava. Vou escrever, para vocês não terem desculpa. E mandou escrever. Aí o que é que diz? A lei mostra, foi dada só para dizer que o homem não é perfeito, não pode ser salvo pela sua perfeição, porque não é, e que precisa de alguma coisa além do que a lei, porque mesmo que procurasse obedecer à lei, não consegue obedecer tudo, e não muda nada dentro do coração dele. Precisa de alguma coisa maior. A lei veio para dizer, você é pecador, vai chegar um Salvador. Vai aparecer alguém que vai suprir essa necessidade que você tem dentro de você, porque a lei é externa, para dizer que você errou, para você não ficar confortável. Então a lei foi dada, e é o que está escrito, dito aqui, ó, a lei mostra a transgressão, não invalida a promessa e a fé. Promessa é sinônimo de fé e de graça, que foi antes da lei, em Abraão, foi antes da lei, não só em Abraão, vou mostrar de passagem para vocês, 430 anos, porque todo mundo hoje só vê depois da lei. A lei. Por exemplo, tem uma coisa, não vai ficar com raiva minha não, né? Que a gente recomenda às pessoas. Ele diz assim, sejam generosos. Começa por mim. Deem ofertas. Reconheço e tenho gratidão naquilo que Deus deu na vida, talento, força, trabalho, e honre ao Senhor com a sua renda. Seja inteligente e dê à casa de Deus, ao Senhor, uma oferta. Ela não salva, não perdoa pecado. Pode ser o melhor dizimista, mas é um sinal de quem foi realmente salvo. Ser grato, generoso, é generoso com todo mundo, imagina com o Senhor. E aí a gente diz, tragam suas ofertas, traga o dízimo de vocês. O maior argumento de crentes e teólogos, dízimo é uma coisa da lei, e nós estamos na graça. Bacana. Por que você não vive então na graça em outras coisas, só na hora que é o dízimo? E a verdade não é essa, porque assim como a lei veio depois da fé, a ideia do dízimo veio muito antes. Veio muito antes. Em Abraão, já veio. Abraão, que não tinha lei, só 400 anos depois ele tinha fé. Tinha um sacerdote chamado Melquisedeque. E ele levava todos os dízimos da sua propriedade, das suas prosperidades, aos pés do sacerdote, muito antes. Dízimo é mais um gesto de fé do que de lei. Não é obrigatório. Mas a fé pode te levar a isso, a você acreditar. Fé te diz, dá o dízimo, porque o dízimo produz bênção, porque a bênção multiplica o que você tem, porque você será muito feliz, muito abençoado, de tal modo que tem gente que vive e dá o dízimo, mas não o dízimo. Algum tempo atrás, não pense de mim nada que é errado, eu não escrevi, porque eu trabalho muito isso aqui, eu quero deixar para a igreja coisa escrita, não escrevi muita coisa não, mas se eu fosse escrever um livro, eu diria, deixei de ser dizimista. Porque já faz muito tempo. Porque eu comecei não tendo nem dente, não tendo nada, e fui crescendo, nasci no interiorzão, com pouca comida, com pouco tal, e Deus foi me abençoando, e eu fui dando ofertas. Que alegria. E eu fui dando dízimos.
Deus foi me abençoando tanto que eu senti que eu não precisava do que sobrava do dízimo, eu não precisava de tudo. De que eu vou investir alguma coisa aqui na terra, mas eu não sou bobo, eu vou viver o resto da vida no céu, eu vou mandar riqueza para o céu. Aí eu passei a ser 11 mista, 12 mista, 13 mista, 14 mista. Não é um problema de 10, de eu ficar, Deus, eu vou tomar de ti. É o problema de como Deus te abençoa, tua fé funciona e você diz, está aqui, Senhor, livre, grato. Precisa da fé para isso. E você vai ver, porque a Bíblia diz, tragam a casa do tesouro, você vai ver que vai ter mantimento, e faça prova de mim. Está lá no profeta. E Jesus fazia. Uma questão antes da lei, não é lei, antes, um princípio, desde que Deus criou o ser humano. Então, meus amigos, a lei aponta para isso. Por que da lei? A lei foi adicionada à vida do povo de Israel naquela época por causa da transgressão deles, para que eles abrissem o olho, vissem que o Salvador viria, que o plano de salvação de Deus estava em curso, que chegaria o momento de Jesus, para eles não se esquecerem que precisam. Tá? Agora, vamos fechar. Eu estou precisando me converter. Porque toda vez tem duas coisas aqui, estou precisando me converter, já passei do tempo. Estava olhando 10h32, mas não sai. Deixa eu terminar aqui com você. Tá? Eu acho espetacular essa questão hoje de Abraão. Queria que você levasse para casa o seu pensamento sobre isso. Tá? Leve para casa o pensamento sobre essa questão de Abraão. O Senhor pegou e disse, vou te dar um exemplo de que tudo que você diz que é lei, não tem nada a ver com a lei. Vou pegar alguém 430 anos antes da lei, para vocês dizerem, se vocês quisessem me obedecer e viver, vocês passariam pela lei, mas não parariam na lei, porque tem coisa melhor que eu já disse para vocês antes. Me ajudem só para findar. Quem pode ler para mim? 3.6. O versículo 6, por favor. Se tem alguém aí que pode ler alto, leia para mim, por favor. Tem alguém? Tem som? Tem alguma coisa? É o caso. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E o verso de número 7? Sabei, pois, que os da fé é que são os filhos de Abraão. E o verso 8? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Atenção, amados, eu acho isso espetacular. Eu tenho muita dificuldade das pessoas que dizem que a igreja nasceu e tem cultura judaico-cristã. Não sou contra. Mas não acho que essa é referência. Que antes de existir povo judeu, já existia Deus. E antes de existir tudo que existia, Deus já tinha dito como é que seria o plano dele de salvação até o céu, que abrangeria todos, sem exceção. Quando nasceu o povo judeu, era para eles ter entendido que eles tinham como única vantagem saber que ali estavam acontecendo os principais acontecimentos da religião que deveriam levar eles a anunciar para os outros povos, e não eles se prenderem, fazerem a religião deles, limitarem Deus na lei que Deus deu. Não, porque olha o que diz, aí você vai ler. Paulo diz, é o caso de Abraão, ele creu em Deus e isso foi lhe imputado por justiça. Atenção, Abraão viveu 430 anos antes do Monte Sinai. Atenção, Abraão não era circuncidado. Atenção, Abraão não guardava o sábado.
E Deus disse, olhe para Abraão. Ele creu. Vocês têm que crer também. Sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão, não são os da circuncisão. Pode ser da circuncisão com fé, desde que não creia que a circuncisão salva. Todos são filhos de Abraão e filhos da fé. Nós não somos filhos da circuncisão, não somos filhos do sábado, não somos filhos do sacrifício de animal, nós somos filhos da fé. Isso antes da lei. Ora, tendo a Escritura, atenção para isso, verso 8, previsto que Deus justificaria pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Olha que coisa linda. Tendo a Escritura, a presciência de Deus, previsto que o plano de Deus era salvar e justificar pela fé todos, judeus e principalmente os gentios, que os judeus diziam que não prestavam para nada. Deus pré-anunciou o Evangelho, vamos botar aqui, da graça, em Abraão, antes da lei, dizendo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não tem limite. Não é para o branco, para o preto, para o judeu, não é para todos, em ti, pela fé. Para mim o critério é, o Evangelho o que é? Boa nova da salvação para todos, pela fé, porque todos podem ter fé. E Deus disse isso lá no começo. Agora, vou terminar. Alguém lê para mim, anote, Gênesis capítulo 3, verso 15, que é o comecinho da vida humana. Como a presciência de Deus é tremenda. Lá no começo, Deus criou o homem e disse, ó, tudo para você, viva, não terá morte, não terá fome, não terá problema, está aqui o jardim, multiplique-se aqui e vivam. E o homem disse, ao ser tentado por uma serpente, disse, não, ele tem inveja de ti, tem coisa melhor para ti, ele não quer que tu seja igual a ele. O homem decidiu de modo mau, como acontece hoje, quando a gente não tem Deus. Eu vou crer aqui, eu vou abandonar Deus, eu vou abandonar a fé, ele não está aqui comigo, a serpente está, eu vou abandonar. E ele pecou. Atenção para isso. No primeiro momento que o homem rejeitou viver a vida abençoada, feliz, nessa terra, desfrutando de tudo, tendo comunhão com Deus, Deus revelou sua presciência nesse texto. Leia para mim, por favor. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Primeiro momento, Deus chamou o homem e disse assim, o que foi que tu fizeste? A mulher. Ele disse, olha, homem, você vai trabalhar com o seu suor para viver. Mas eu não vou te abandonar, não. Mulher, você vai dar à luz, o seu desejo será para com o seu marido, mulher. Agora você vai descobrir um papel, uma marca da sua desobediência. Serpente! Tu vais andar rastejando, tua comida vai ser pó da terra. Até aí está legal? Homem trabalha? Tem que trabalhar, e muito. Mulher também. Mas predomina, todo mundo quer reclamar um pouco, aguenta, meu irmão, firme aí. A esposa está dando a luz, um monte de gente não quer mais dar luz. A humanidade pode até acabar, se a esposa não der, porque acha que é submissão e tudo. Diz, não, isso aqui não é de papel de homem, não, é papel de mulher. E é algo glorioso, mas dói. Serpente, tu quer voar? Tu quer ficar em pé? Tu vai te lembrar dessa burrice que tu fez mexendo com as minhas criaturas. Vai rastejar a vida toda. Bom, até aí cumpriu. Aí disse, da semente da mulher nascerá um que vai
esmagar. Começo da vida, o evangelho, a igreja vem desde o começo, não é ali. Lê de novo para mim. Olha só. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Porém, inimizade entre ti, Satanás, e o ser humano, principalmente a mulher que você enganou. Da semente dela, lê de novo para mim, porque eu estou empolgado mais ainda. Entre a inimizade entre ti Porém, e a mulher, inimizade entre você e o ser humano, a felicidade do ser humano. entre a tua descendência e o seu descendente. Porém, inimizade. Serão opostos. Um vai ter que brigar e vai ter que anular o outro. Entre a tua descendência e o seu descendente, descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça O descendente da mulher ferirá a cabeça. E tu? e tu lhe ferirás Ferirás o calcanhar. Primeira palavra que o Senhor precisou dizer, e só disse aí para não abrir a curiosidade do homem antes, porque o plano dele era, se ele não se meter em encrenca, a vida do ser humano vai ser ótima. Se meteu em encrenca, Deus disse, o plano é esse. Vamos ver o sintoma da lei, o sintoma do pecado em todo lugar, mas está providenciado. Da semente da mulher, vão ser adversários, o descendente da mulher. O descendente da mulher vai ferir a cabeça tua, Satanás. O máximo que você vai poder fazer é ferir o calcanhar delezinho na cruz do Calvário um pouquinho, se alegrar um pouquinho, mas a tua cabeça está vencida. Antes, a igreja nasce na eternidade do coração do Senhor. Fique em pé comigo. Eu tenho pregado ultimamente, e eu vou terminar agora, dizendo para vocês uma coisa que a minha alma está aqui, eu estou com vontade de rolar de alegria aqui. Eu estou com vontade, sabe, de mandar encomendar 1000 redes boas, botar aqui para vocês, cuia de açaí para a gente deitar e ficar aqui dentro do templo, dizendo, houve algo. O apóstolo Paulo, quando fez isso aqui, atenção, algo que ficou encoberto para muita gente a vida toda, no capítulo 3 e no verso 6, o apóstolo disse, quando ele fez a promessa a Abraão, ele não fez a promessa a tantos, ele fez a promessa ao seu descendente. Atenção para isso. 3, verso 6. Olha a interpretação maravilhosa de Paulo. Se você pegar a Bíblia, revista corrigida e a brasileira, a tradução mais antiga, sabe o que ela diz? Diz assim, a promessa foi feita a sua semente. Da semente da mulher nascerá um que esmagará a serpente, o pecado. Paulo vem e diz assim, a promessa não foi feita a tantos, não foi feita a tanta genealogia, não foi feita ao seu descendente. Judeus, olhe, vai chegar. Não queremos olhar. A semente que eu falei lá quando o homem pecou, a semente da mulher. Paulo diz, esta semente, lê o verso 3, 6, chama-se Jesus. Ele diz, não foi eu que estou dizendo, vai. Gálatas 3, 6, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Segue. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Segue. Ora, tendo a Escritura previsto, olha isso. 8. Que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho 16. a Abraão. Lê 16. Ora, as promessas foram Atenção. feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só. Abraão, vou abençoar todos. Da semente da mulher vai nascer uma semente que vai esmagar a cabeça da serpente no começo. Abraão, 400 anos depois, teu descendente, Abraão, vai ser, vou abençoar a terra toda por esse descendente. Paulo, a semente, o descendente, chama-se Jesus. Cumpriu-se a promessa. Não precisa mais de lei.
A lei foi uma passagem, a lei foi uma ponte, nunca deveria ter sido pensado como sendo um meio de salvação. Foi uma passagem de longe, oferta, dízimo, casa de Deus, generosidade, não é lei, é desde o começo, é do homem que vem. Por fim, eu estou encantado com uma coisa, meus amados irmãos. No capítulo 22 de Gênesis, sabe? O Senhor diz a Abraão assim: Abraão, sai fora, Abraão, conta as estrelas do céu, porque a tua descendência, atenção para isso, a tua descendência será maior ou como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Vocês já imaginaram isso? Faça comigo assim: é muita gente, não dá para contar, é muita gente, é muita gente. E eu já estou aqui no meio do caminho olhando como é que vai ser o céu. E o céu é dito: e haverá uma grande multidão que ninguém pode numerar, de raça, tribo, língua, nação, judeu, gentil, com palmas na mão, com vestiduras brancas, cantando ao nosso Deus pertence salvação. Uma multidão que ninguém pode numerar. É o cumprimento dessa promessa de lá, ó. Vai esmagar a cabeça. Ei, serpente, o diabo está festejando, pensando que tu vai para o inferno, que tua família vai para o inferno, que ele vai levar mais gente para o inferno do que vai para o céu. Vai perder. Vai perder. O céu é o lugar da humanidade, só precisa ter fé em Senhor Jesus, crê no Senhor. O céu vai estar cheio de gente, mais do que as estrelas e mais do que a areia da praia, é muita gente. Tomara que você não esteja escandalizado, dizendo: eu não estou dizendo qual é o número, não estou dizendo nada disso não. Mas não vai perder, porque vai esmagar. E o trunfo da luta é o ser humano. O ser humano é o trunfo. Satanás tem vontade de dominar você, do pecado de você, de afastar você de Deus. Mas a graça de Deus está disponível para você. Graças a Deus que nós já chegamos nela. Pode ver, leia no capítulo 12, 15 e tal, em Abraão, todas as famílias da terra. Quem quiser saber qual é o número, tantos como a areia do mar, ou como as estrelas do céu, ninguém pode contar. Se quiser perguntar para mim, vai ter mais gente no céu ou mais gente no inferno? Pelo que a Bíblia diz, Satanás vai ficar aqui, cabeça esmagada. Eu apostei, mandei pecado, devassidão no ser humano, pensando que eles iriam tudo. Parece que eu estou ganhando, estou contando, mas a graça de Deus está aí. Aleluia. Creia, vá para o céu, leve a sua família para o céu, pegue seus vizinhos, pegue os seus amigos, há uma promessa do Senhor. Não creia no que o homem pode fazer, mas creia na graça que o Senhor pode fazer, a graça do Senhor Jesus. Foi isso que Martinho Lutero e o pessoal da Reforma resumiu. De todo esse problema de fé que existia, tem um negócio chamado 5 solas, 5 somente. 5 solas porque foi na língua latina. Resumo do Evangelho, resumo da vida cristã, resumo da fé cristã, 5 solas. Só a Bíblia, só a fé, só a graça, só Jesus e só a Deus darás culto e prestarás louvores. 5, faça comigo agora, vamos lá, diga: só a Escritura, nada mais, não misture. Só a fé, não misture. Só a graça, só Jesus e só a Deus se dá culto e se glorifica o nome do Senhor. Seja esse crente, creia, vá em frente. Deus te abençoe, igreja em Belém, irmãos do Brasil todo. Aleluia.